A história que você vai ouvir agora é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. A história de um homem que enfrentou o império mais poderoso da terra. Um homem que falou com Deus face a face e que libertou um povo inteiro da escravidão. Esta é a história de Moisés. O povo de Israel vivia como escravo no Egito. Os hebreus haviam se multiplicado tanto que o faraó ordenou algo cruel. Todo menino recém-nascido deveria ser morto. Mas uma mulher da tribo de Levi escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais, colocou o bebê num cesto e o deixou entre os juncos do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Criado no palácio, Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios, mas seu coração ainda pertencia ao povo de Deus. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés o matou e fugiu para o deserto de Midian. Lá, conheceu Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian, e se tornou pastor de ovelhas. Até que um dia, no Monte Horebe, ele viu algo extraordinário, uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. E Deus falou com ele: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Senhor o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés hesitou, mas Deus lhe prometeu: eu estarei contigo. E enviou Arão, seu irmão, para ajudá-lo. Moisés e Arão foram diante do faraó e disseram: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Mas o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. As águas do Nilo se tornaram em sangue, rãs cobriram a terra, piolhos e insetos infestaram tudo, enxames de moscas, peste nos animais, úlceras e feridas, chuva de pedras, gafanhotos destruíram as plantações. Trevas cobriram o Egito por 3 dias e, por fim, a morte dos primogênitos. Mas Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e marcarem suas portas com o sangue, o sinal da Páscoa. Quando o anjo passou pelo Egito, os lares marcados foram poupados. Somente então, o faraó libertou o povo, e Moisés os guiou para fora da terra da escravidão. Quando o povo partiu, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Diante deles, o Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio. O povo entrou em pânico, mas Deus disse a Moisés: estende a tua vara sobre o mar. E o mar se abriu. As águas se dividiram, formando muralhas de cada lado. Os israelitas passaram em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram e os afogaram. Miriam, irmã de Moisés, cantou: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. No deserto, o povo começou a murmurar. Sentiram fome, sede e medo, mas Deus nunca os abandonou. Do céu fazia cair maná todas as manhãs, e quando tiveram sede, água saiu da rocha. Chegaram ao Monte Sinai. O monte tremia e o som de trombetas enchia o ar. Então Deus desceu em fogo e Moisés subiu para encontrá-lo. Lá, recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Ao descer, Moisés ficou furioso, quebrou as tábuas e destruiu o ídolo. Depois intercedeu pelo povo, e Deus, em sua misericórdia, os perdoou. Moisés subiu novamente ao monte,
e Deus escreveu as tábuas pela segunda vez. Deus ordenou a construção do tabernáculo, um santuário onde sua presença habitaria no meio do povo. Quando a obra foi concluída, a nuvem da glória do Senhor cobriu o tabernáculo. A cada jornada, a nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os iluminava à noite. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Mesmo vendo tantos milagres, o povo murmurava. Reclamavam do deserto, da comida e até de Moisés. Quando chegaram perto da terra prometida, enviaram espias. 10 deles voltaram com medo, dizendo que a terra era impossível de conquistar. O povo duvidou de Deus, e o Senhor declarou que aquela geração não entraria na terra prometida, somente seus filhos herdariam Canaã. Por 40 anos, o povo peregrinou no deserto. Um dia, novamente sem água, o povo se irritou. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha, mas ele a feriu com a vara. Por causa disso, Deus lhe disse: não entrarás na terra prometida. Depois, quando o povo foi atacado por serpentes venenosas, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze. Quem olhasse para ela era curado, símbolo da fé e da obediência. Já idoso, Moisés reuniu o povo e relembrou todas as obras de Deus. Repetiu a lei, exortou a fidelidade e profetizou a vinda de um profeta semelhante a ele, apontando para o Messias. Então subiu ao Monte Nebo, e lá Deus lhe mostrou toda a terra prometida. Moisés contemplou Canaã, e ali morreu segundo a vontade do Senhor. A Bíblia diz: Moisés tinha 120 anos, sua vista não se escureceu, nem perdeu o vigor. E o próprio Deus o sepultou em um lugar que ninguém conhece. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10. A jornada de Moisés nos ensina que Deus sempre tem um propósito, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Um homem que nasceu em tempos de morte foi escolhido para conduzir um povo à liberdade. Deus o tirou das águas para que ele aprendesse a atravessar o mar. E é assim que Deus age até hoje. Ele pega o improvável, o tímido, o esquecido e transforma em instrumento do seu poder. Quando Moisés disse: eu não posso, eu não sei falar, Deus respondeu: eu estarei contigo. Porque não é sobre a força humana, é sobre o Deus que caminha conosco. Moisés enfrentou o império, guiou um povo rebelde, suportou o deserto e viu a glória de Deus diante dos seus olhos. E quando tudo terminou, ele não entrou na terra prometida, mas entrou na presença do próprio Deus. A história de Moisés é um lembrete para mim e para você, que não há deserto que Deus não possa atravessar conosco, que não há mar que ele não possa abrir, que não há faraó que possa resistir ao seu poder. E ainda hoje, Deus procura corações dispostos a responder: eis-me aqui, Senhor. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe você grandemente.